Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Tá? Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração antes, tá? E aí vai dando tempo para o pessoal, quem não entrou ainda, poder estar entrando, né? E a gente vai fazendo oração e depois a gente faz a leitura. E aí dá tempo de você também quiser divulgar, abra aí sala de vídeo, chame os amigos para estarem ouvindo a palavra do Senhor. É uma maneira de você também estar evangelizando, tá bom? Então faça isso. Vamos orar? Amém. Nosso Pai eterno, nosso glorioso Deus, nós louvamos e bendizemos o santo, eterno, glorioso, amado nome do Senhor, ó Deus. Nossa alma, Senhor, se regozija ao ouvir Teu nome, Senhor. Ó Deus, pois Tu és o nosso sustento, a nossa vida, ó Deus, a nossa luz, o nosso pão. Sim, quando Jesus, Ele fazia afirmações a seu respeito, Ele dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da água viva, todas as coisas essenciais para o nosso viver. Até a própria palavra Ele disse ser. Sim, Ele é a palavra, o verbo encarnado. E, ó Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai Santo, nós queremos, ó Deus, consagrar este momento de estudo bíblico nas Tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, consagramos, Senhor, os nossos corações no Teu altar, porque queremos que os nossos corações sejam solos, ó Deus, ó Pai, receptíveis à Tua palavra, onde a semente da verdade vai entrar, vai frutificar 30, 60 e 100 por uma. Ó Deus, e todo o solo duro vai ser quebrado pela palavra que é martelo. Ó Deus, todas as coisas deste mundo que querem concorrer com a palavra, ó Deus, sufocar a palavra, nós em nome de Jesus Cristo, ó Deus, pedimos ao Senhor que esteja queimando com o Teu fogo, ó Pai, e a palavra também é fogo, porque a Tua voz despede chamas de fogo. Deus, nós em nome de Jesus repreendemos também, ó Deus, a intenção do maligno de roubar-nos a palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra os seus intentos de lançar incredulidade, dúvida, sono, ó Pai, ó Deus, de nos inquietar. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a nossa mente e o nosso coração estejam, ó Deus, cativos, ó Deus, ao Senhor neste momento, Senhor. Que façamos calar e sossegar nosso coração, ó Deus, das preocupações com o dia da manhã, ó Deus, com as coisas do porvir, ó Pai, com as coisas do presente. Sim, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem morte, nem vida, ó Deus, nem espada, fome, perigo, nudez, doença, enfim, nada, Senhor. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Se você está nos acompanhando, né? Você já viu o título aí, né? O título da nossa mensagem é Vamos Pescar, gente, né? Mas talvez você esteja dizendo, vamos pescar, pastor? Mas esse não é o tempo para a gente sair para pescar, né? Apesar que deve ter gente aí quebrando a quarentena, até mesmo saindo para pescar, né? Mas o título foi pensado propositalmente para que tenha dois sentidos, né? Porque, na verdade, né, a ideia aí é vamos pescar gente, tá? Essa, na verdade, é o significado do título, tá? Eu só usei aí essa tentativa de dar um duplo sentido aí para o nosso título, porque, para quem gosta de pescar, né? Pescaria deve ser algo muito relaxante, né? Eu tenho um amigo que gosta muito de pescar, né? Ele é presbítero da igreja que a gente estava antes de vir para cá, lá em Além Paraíba, né?
E ele ama pescar, né? Ele tem os apetrechos deles, as iscas artificiais, né? Os molinetes e um bocado de coisa para pescar, né? Porque ele gosta muito de pescar, ele se distrai, passa horas ali pescando, né? Eu acho que nós temos na igreja também, né, o Marco que gosta de pescar também, né? Ele e a família, né? Então, pescar realmente pode ser algo relaxante para quem gosta, né? Eu já vi às vezes frases em carros, né? Tá nervoso? Vai pescar, né? Coisas desse tipo, né? Então eu acho que para quem gosta de pescar, a pescaria deve ser algo muito relaxante, né? E o que você precisa para pescar, né? Nós precisamos de quê? De um barco? Não, né? Enfim, barco é para quem profissional. Mas como que eu quero tratar aqui um pouco de pescaria profissional, né? Naquela pescaria para quem quer ganhar a vida com isso, né? Então eu creio que ele precisa de um barco, né? Pelo menos quem trabalha em pescando peixe de água salgada, né? Pode ser que você consiga jogar o sarrafo, né? Uma rede aí, sem precisar de um barco, né? Apesar de que mesmo em água doce, o pessoal lá que pescava, né? Porque meus irmãos gostavam de pescar também, às vezes saía com barco para pescar também, mesmo em água doce, né? Mas quem gosta de pescar em água salgada, né, vai precisar de um barco, né? Então, para pescaria profissional, eu entendo que um barco é bem útil, bem necessário, né? Vara, né? Bom, para quem quer pescar para relaxar, né, uma vara basta, né? Você fica ali, pega uns 2, 3 peixinhos, né? Para não passar vergonha, depois você passa na peixaria, né? Compra uns peixes, né? E fala que pescou, né? Pescador tem fama de ser mentiroso, né? Já viu falar, um pescador certa vez chegou perto do amigo e falou, né? Eu pesquei 900, muitos peixes, né? Aí vinha chegando um outro amigo e ele disse para esse amigo, tá vendo esse aqui? Ele disse que pescou 900 peixes, né? E aí o amigo corrigiu, não, 900 não, 899. Você não vai mentir, eu não vou mentir por causa de um peixe, né? Então, pescador tem realmente fama de ser mentiroso, né? Bom, nós precisamos então, talvez de um barco, uma rede, para quem vai pescar profissionalmente, né? Enfim, para quem pesca profissionalmente também, né, ele precisa ser vocacionado para isso, né? Ele precisa ter tempo, porque quem pesca somente para se divertir, né, basta que haja um feriado, um fim de semana prolongado. Às vezes, para quem gosta muito, nem precisa ter um final de semana prolongado, né? Então, mas o profissional, ele gasta tempo pescando, né? Ele precisa gastar tempo. Tem gente que sai à noite, passa a noite pescando, né? Porque a vida dele depende da pescaria, né? Agora, claro que nesse texto aí, nós vamos ler agora, né, e você vai ver que Jesus vai chamar para um outro tipo de pescaria, que é pescaria de gente, né? Vamos ler capítulo 5, versículo 1 ao 11. Acompanhe comigo a leitura. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos
a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Né? Glória a Deus. Bom, queridos, agora a pescaria que Jesus vai ensinar para eles aqui, né? E começa através de uma pesca real, que foi aí chamada em diversos tempos, diversos textos bíblicos, né? Que costumam colocar um título, é a pesca maravilhosa, né? O milagre da pesca maravilhosa. E onde Jesus faz com que eles pescassem, né? Num momento que não era propício e muito mais além do que eles esperavam, mesmo para um dia de boa pesca, né? Então foi algo realmente miraculoso, tá? E Jesus, né? Ele vai nos ensinar aí a como pescar gente, tá? E aí a primeira coisa que a gente tem que aprender para pescar, né, para a gente ter uma boa pescaria, e aí eu me refiro a pescar gente, e claro, a gente vai usar a metáfora aí da pesca normal, né, é que nós precisamos atrair as pessoas. E aí como você vai atrair as pessoas? Se você percebe aí no começo do capítulo 5, diz aí: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Tinha tanta gente querendo ouvir Jesus, que Jesus pediu o barco emprestado para Pedro, para afastar um pouquinho, para ele pregar da água para a praia, né? Então as pessoas ficariam na praia e Jesus dentro do barco, e aí ficaria mais fácil para as pessoas o verem e o ouvir, né? Então, queridos, porque, o que atraía as pessoas, né? Diz aí que elas estavam aí se apertando e apertando a Jesus, para quê? Para ouvir a palavra de Deus, né? Então, queridos, a palavra de Deus foi aí o que Jesus usou para atrair aquelas pessoas. Quem pesca sabe que para o peixe vir na sua vara, você precisa colocar ali uma minhoca, você precisa colocar ali alguma coisa, né? Pão, seja lá o que for, né? De acordo com o peixe que você quer pegar, né? Claro. Você precisa colocar ali no anzol alguma coisa para atrair o peixe, né? Isso até mesmo para quem pesca com rede. Às vezes as pessoas que vão pescar em determinado lugar, e às vezes tem um lugar específico para pescar, eles têm aquilo que eles chamam de ceva, né? Ou engodo, tá? Para quem tem um determinado lugar para pescar, né? Isso normalmente em água doce, né? Ele joga ali constantemente um alimento, porque os peixes sabem que naquele lugar sempre vão achar alimento, né? Então é o que a gente chama de ceva, né? Pessoal que mesmo no mar é possível, né? Não viciar o peixe com aquele lugar, porque no mar, né? O mar é aberto, né? Não tem como você fixar um ponto específico para estar pescando no mar, a não ser que seja perto, né? Da foz de um rio ou perto das pedras, aí tudo bem. Mas estou me referindo em alto mar, né? Para você atrair os peixes que estão passando por ali, né? Eu estava vendo um vídeo de um homem que fez um dispositivo onde ele jogava a sardinha dentro de um cano e tinha um outro né, cano mais fino, né, que ele fechava na ponta para ele ir socando a sardinha. Ele havia furado os canos na ponta do cano e os pedacinhos de sardinha iam saindo por esses buraquinhos, né? Porque aquelas pedaços de carne de sardinha iam atraindo os cardumes que porventura estivesse passando. E às vezes os peixes sentem, né, a presença desse alimento de longe, né? Então eles vêm atraídos, né,
ou pelo cheiro, enfim, né, da carne, da sardinha que está sendo feita ali. Né? E aí eles atraem os peixes ou para pescar com os molinetes ou pescar com a rede. Né? Mas para que a gente atraia as pessoas, né, a gente precisa o quê? Pregar a palavra de Deus. Só isso, só a palavra de Deus basta. Ah, mas se a gente fizer isso, fizer aquilo... Bom, você pode contextualizar a mensagem, você pode vestir uma roupa legal, você pode usar música, você pode fazer qualquer tipo de eventos para atrair pessoas, mas o que vai realmente atrair as pessoas é se a palavra de Deus está sendo pregada com autoridade. Porque a palavra, quando Jesus começou a pregar, né, os fariseus já pregavam também. Tanto é que Jesus dizia para as pessoas que vocês fazem bem em cumprir aquilo que eles mandam, mas não imitem eles nas suas obras. Né? Porque eles nem com o dedo querem fazer aquilo que eles aconselham as pessoas a fazer. Então, por que Jesus era diferente? Por que Jesus atraía as pessoas? Porque Jesus vivia aquilo que ele pregava. Então diz lá Mateus 7,29, né, que as pessoas notaram que Jesus não pregava como os escribas e os fariseus, porque pregava como quem tem autoridade. Então as palavras de Jesus eram ungidas de poder, né, de poder de alguém que tinha autoridade para pregar aquilo que falava, pois era algo real na vida de Cristo. Né? Nós, muitas vezes, nesse mundo moderno, nós vamos ser tentados a usar outras estratégias para atrair as pessoas. Né? Então, hoje nós vemos muitos televangelistas, principalmente, né, usando aí mecanismos, né, para atrair pessoas, luzes, música e, infelizmente, às vezes até mesmo distorcendo a palavra de Deus, colocando foco em outras coisas que não, né, no reconhecimento do pecado. Às vezes tiram o foco de Deus, colocam o foco no homem, nas necessidades humanas. Então falam de acordo com as necessidades humanas e muitas das vezes esquecem de colocar ênfase em Deus. Né? Então são pessoas que pregam por vanglória. João 17,18 diz assim, Jesus diz que quem fala por si mesmo, né, busca glória para si. Né? Então tem muitas pessoas pregando para demonstrar o seu conhecimento, ou a sua capacidade de fazer humor pregando a mensagem, ou enfim, né? Não estou dizendo que é errado, mas quando a pessoa quer com isso ganhar reconhecimento ou fama, né, ela está muitas vezes usando a palavra para fins errados, se é que ela está pregando a palavra como deve ser pregada. Né? Porque, infelizmente, nós já estamos vivendo os tempos do fim, e diz a palavra de Deus, Paulo alertou a Timóteo que nos últimos tempos, né, as pessoas estariam cansadas de ouvir a palavra. Né? Eu gostaria de abrir esse texto com vocês, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Né? 2 Timóteo 4, 3. E aí diz lá, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então as pessoas hoje em dia preferem ouvir coisas do tipo, você é o máximo, você consegue, Deus está contigo. Muitas vezes sem discernir, né, que a sua audiência talvez precisa ouvir, se você quer que Deus seja contigo, arrependa-se dos seus pecados. Fazendo muitas vezes as pessoas acreditarem que elas estão bem, quando na verdade elas não estão nada bem. Né? Então, essa pregação voltada para o homem, né, antropocêntrica, né, quer dizer, uma que coloca Deus, o homem no centro, né, ela não está de acordo com o verdadeiro evangelho. Então, se as pessoas motivadas pelas suas próprias cobiças, né, o que é? Ganhar dinheiro ou fama. As pessoas querem ouvir coisas que as façam sentir bem. Né?
E muitas vezes a pregação da verdade é aquela que Jesus e João Batista também pregou quando começaram a pregar. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus também usou essa mesma palavra, arrependei-vos. Né? A primeira coisa que o homem precisa para entrar no reino de Deus é primeiro reconhecer-se pecador. Eu até falei sobre isso aí no domingo. Né? Então, cuidado, né, com a tentação de pregar coisas, né, que as pessoas querem ouvir. Porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Já não estão suportando a sã doutrina. Mas vai ter gente que vai nos ouvir. Né? Eu vou até lembrar um versículo bíblico que fala sobre isso. Né? E as palavras de Cristo são espírito e são vida. Né? A palavra que transforma, a palavra que limpa, a palavra que santifica. Eu estou citando aqui, estou dando afirmações que são versículos bíblicos. Tá? A palavra que liberta. Então a palavra tem todo esse poder. A palavra cura. Tá? Eu estou lembrando aqui de textos bíblicos, estou fazendo apenas citações para a gente não estender muito. Tá? Então a palavra tem todo, ela é completa em si mesma. Né? É por isso que Jesus se identifica como a palavra, né? Porque a palavra tem este poder, né? De fazer todas essas coisas aí que eu falei. E suas palavras são espírito e são vida. Quando Jesus, né, questiona aquelas pessoas que haviam ido atrás dele, depois dele ter multiplicado os pães e os peixes, mas muitos estavam somente querendo que Jesus fizesse milagre novamente. Quem sabe Jesus fosse alguém que garantisse para eles pães e peixes para o resto da vida. Jesus frustrou os planos deles, né? E ele disse para eles, a verdadeira comida e a verdadeira bebida é a minha carne e o meu sangue. Vocês precisam se alimentar de mim. Né? Porque aquilo que eles estavam em busca alimentavam somente o físico. Né? Mas não trazia satisfação para a alma e salvação, né, para as suas vidas. Então Jesus falou um discurso, e quando Jesus enfatizou esse discurso, muitos deles disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? E muitos discípulos que o estavam seguindo o abandonaram. Mas diz lá que os 12 permaneceram. E Jesus ainda virou para eles, né? Acaso vocês querem se retirar também? Mas Pedro disse, né? Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna, né? Então, queridos, nós precisamos de ter uma palavra que seja verdadeira, mas que seja também recheada de poder. Porque não adianta nada nós pregarmos para as pessoas e elas não verem isso em nossa vida. Porque quando Paulo pregava, ele enfatizava que ele não foi até os coríntios, né, confiado em palavra persuasiva de sabedoria humana, nem no seu próprio conhecimento, mas ele disse que foi com demonstração de espírito e de poder. Né? De que eu estou falando aqui? Que tipo de poder? Poder para fazer milagres? Poder do tipo que te capacita a orar em línguas? Não estou falando disso. Eu estou falando do poder que todo cristão recebe ao receber o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, né, em Atos 1:8, recebereis ao poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Então isso aí é automático. Você ao receber do Espírito, você se torna uma testemunha do Senhor. Tá bom, querido? Agora, vamos aí para o próximo item, com relação a o que nós precisamos para pescar pessoas, né? Usando ainda da metáfora aí da pescaria, né? Por quê? Para o pescador, para pescar peixes, né, ele precisa de uma vara, né, ou precisa, se ele é um pescador profissional, e aqui eu quero dar um foco maior à pescaria profissional, ele precisa de redes. E essas redes, elas precisam estar limpas e em bom estado, né? Porque se a rede ela tiver arrebentada, né, os peixes vão passar ali pela malha, né? A rede vai estar com um buraco grande e os peixes vão passar ali por aquele buraco e a rede não vai ser capaz de reter os peixes, né? Então, nós precisamos de uma rede, né, que retenha os peixes, né? Porque muitos
muitos que usam essa persuasão, né, de pregar a palavra, mas digamos que não seja bem pregar a palavra, mas pregar coisas que as pessoas querem ouvir, né? Muitas vezes elas conseguem realmente encher igrejas. Mas quantas pessoas, quando eu estava lá em Além Paraíba e a gente saía na rua para evangelizar, quantos ex-crentes nós pegamos na rua? E muitos deles que haviam participado de igrejas a ênfase, né, estava em sinais, a ênfase estava em poder, né, entre aspas, em coisas, em experiências, né, experiências com dons espirituais ou coisas desse tipo, e as pessoas parece que precisavam dessas coisas para se manter na igreja. Mas experiências, né, elas não firmam, né, elas não consolidam. O que vai consolidar alguém é a palavra. Em João 15 diz, é a palavra que vos tenho falado, né, Jesus disse. É a palavra que limpa, a palavra que santifica, a palavra que faz dar fruto, né? Então, queridos, se nós queremos construir redes fortes, né, e a palavra rede é uma palavra interessante, é uma coisa interessante, que ela é usada no meio empresarial, é usada até no meio ministerial, né? Nós temos aí uma rede de pessoas para nos ajudar, por exemplo, a discipular, a consolidar pessoas, né? Então, isso aí é usado até mesmo no meio ministerial, né? Agora, se nós tivermos redes sujas, o que seriam redes sujas, né? Eu peguei aqui a definição para rede. Redes são conjuntos de fios arranjados em malhas, né, conectadas por nós, né? As malhas são são cada quadradinhos, né, da rede, né? E ali elas são, em cada conexão de uma com a outra, há uns nozinhos, né? Então nós precisamos estar conectados uns aos outros pelo nó do amor, né? A nossa rede, né, que vai realmente manter as pessoas em nossos meios, né, é o amor que nós demonstramos por elas, né? O que Jesus disse? Que se nós amarmos, nisso eles vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Muitas pessoas que vão às igrejas e permanecem, e já até o testemunho de uma pessoa que foi perguntada: o que te fez permanecer aqui na igreja? Foi a pregação? Foi o louvor? Né? Ele disse: não, foram as pessoas que me receberam, né? Elas demonstraram amor por mim, me fizeram sentir importante. Então é importante que as nossas redes estejam limpas. E o que são redes limpas, né? Uma comunidade onde há perdão, uma comunidade onde os cristãos eles honram uns aos outros, preferem uns aos outros em amor, reconhecem um ao outro maior do que a si mesmo, né? E perdoam-se uns aos outros, né? Porque a palavra diz: se alguém tem motivo de queixa contra o outro, né, perdoai-vos, assim como Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Então, queridos, se formos o mundo vai crer. A rede não pode estar rompida, né? Se nós temos que ser um só. Lá em João 17, 21, Jesus orando para que, Pai, assim como eu sou um em ti, eles sejam um em nós. Porque quando formos um, o mundo vai crer. Então eles têm que ver amor, tem que haver unidade, eles têm que ver companheirismo em nosso meio, né? Para que a palavra que nós pregamos seja realmente uma palavra confirmada através da nossa vida, né? Então precisamos de redes limpas. Por quê? Diz o texto aí no versículo 2 que os discípulos haviam se desembarcado, né? Os pescadores haviam se desembarcado, e eles estavam o quê? Limpando as redes, né? E isso muito nos ensina com relação à pescaria. Mas lá em Mateus 4, 21, eu esqueci de mencionar para vocês que este texto que nós estamos lendo também
ele é mencionado, né, em Mateus 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 20. Eu peguei o texto de Lucas capítulo 5, por quê? Porque ele enfatiza a questão da pesca maravilhosa, né? E já o texto de Mateus e Marcos só enfatiza a questão do chamado, tá bom? Mas, pelo menos, quando Jesus diz lá, quando Jesus os chamou e eles estavam pescando, né? E aí diz o texto que os filhos de Zebedeu, né, Tiago, João, enfim, eles estavam consertando as redes. Isso é interessante também. Não estavam só lavando, mas estavam consertando as redes. A palavra usada ali no grego é katartizo, né, que significa remendar, completar, equipar, ajustar, consertar, capacitar. Que interessante, né? Essa palavra tem tantos significados, né? Porque não significa só um consertar, mas tornar aquele instrumento de trabalho, que era aquela rede, né, capaz de fazer o seu serviço, de torná-la perfeita e perfeitamente habilitada de fazer o trabalho dela, de que era o quê? De arrastar peixes, né? Essa palavra é usada também lá em Efésios capítulo 4, né, quando Jesus fala de que ele coloca a liderança na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de capacitá-los a realizar o seu trabalho, né? Então, queridos, o nosso trabalho também dentro da igreja deve ser discipular, capacitar a outros a também fazer esse trabalho de ser pescadores de homens, né? De não somente pescar, mas de manter esses peixes, né? Então, queridos, é importante que nós venhamos a entender a necessidade de manter nossas redes limpas e de manter nossas redes também aperfeiçoadas, né? Sempre prontas para realizar o seu trabalho, de consertá-las, de remendá-las, né? Enfim. Outra coisa necessária, né, é que, se você percebe, por exemplo, né, Pedro era sócio de Zebedeu, de Tiago e João também. Provavelmente, Pedro, sendo mais velho, né, ele tinha sociedade com Zebedeu, que trabalhava com seus filhos. Pedro provavelmente era filho de pescador, assim como Tiago e João também o eram, né? Então, eles aprenderam a profissão com seus pais, eles eram habilitados, né, porque eles aprenderam essa vocação, né? Então, eles eram profissionais. E provavelmente, quando Tiago e João eles começaram nesse trabalho, eles perguntavam para o seu pai: papai, onde a gente joga a rede? Né? Como que a gente pesca esse determinado peixe? Como que a gente faz isso ou aquilo outro? Né? E por quê? Porque eles tinham como seu instrutor o seu pai, né? Que era já profissional há mais tempo que eles. Né? Agora, interessante é que Jesus, ao acabar de pregar, ele manda os discípulos fazer ao largo, né, que seria afastar os barcos da praia novamente, né, e, enfim, jogar os barcos para o mar novamente e lançar as redes. Né? Mas talvez eles tenham se questionado, né? Talvez Pedro tenha se questionado. Né? Peraí, Senhor, o Senhor é carpinteiro, né? Pescador é a gente. Né? Talvez na mente dele, ele não falou para Jesus isso. Né? Bom, agora o Senhor é mestre, o Senhor ensina a Bíblia, né? Ensina a palavra. Faz seu serviço aí que eu faço o meu aqui. Né? Porque o Senhor entende de fazer móveis, o Senhor entende agora de pregar, né, as Escrituras, mas de pescar quem entende é a gente. Né? Mas Pedro não questionou. Né? Por quê? Porque eu estava aqui nas minhas pesquisas, né? Provavelmente Pedro, Tiago e João já até haviam sido convidados, né, para fazer parte do ministério de Jesus. Né? Mas eles precisavam de alguma coisa que os fizesse largar tudo de vez. Né? Então eles estavam ali seguindo, mas ainda trabalhando. Né? E esse é o evento que eles precisavam ter, né, para que essa decisão
de seguir a Jesus em tempo integral acontecesse, né? E por isso que Pedro já chama Jesus de mestre, né? Senhor, ele primeiro, ele dá as suas justificativas para, né, dizer que não seria o ideal fazer aquilo naquela hora, né? Porque ele disse aí, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A palavra que Pedro usa para mestre aqui é epistata, né? É uma palavra diferenciada das outras vezes que a palavra mestre é usada, né? Porque essa palavra mestre que Pedro usa, o significado é aquele que tem o direito de mandar, né? Seria mais um senhor de escravos, né, do que simplesmente um professor de discípulos, né? Então, ele diz, o Senhor tem o direito de me mandar. Se fosse qualquer outra pessoa, eu não fazia. Mas como é o Senhor que está mandando, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes, né? Então, queridos, se Jesus falou, faça, né? Tem até uma música de criança, se o mestre falou, está falado, né? Então, a gente tem que obedecer. Ele não manda, Jesus não manda coisas sem lógicas, né? Jesus, por exemplo, não mandou eles lançar a rede ali na praia. Ali na praia não tinha peixe. Ele diz para eles, afastem os barcos, né? Faze-te ao largo e depois vocês lançam a rede. Quer dizer, vá para um lugar mais fundo que vocês vão encontrar peixes. Jesus estava nos ensinando que para encontrar peixe nós precisamos ir onde os peixes estão. Muitas vezes nós queremos nossas igrejas cheias, né? Mas nós não vamos atrás dos peixes. Então nós precisamos entender que para a nossa igreja encher, nós precisamos sair das quatro paredes, né? É impossível pregar, pescar na praia, tá bom? Então é necessário que nós venhamos ir aonde os peixes estão. E ele promete nos honrar, porque Jesus disse que assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós. Claro, vai ter perseguição, pessoas que vão muitas vezes zombar, pessoas que vão negar, né? Mas Jesus disse também, assim como guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Por quê? Porque, pode ter certeza, você vai encontrar pessoas sedentas. Você vai encontrar pessoas que vão estar ali preparadas e prontas para receber essa palavra, tá? Então é necessário que nós venhamos sair, não esperar o tempo certo. Porque Pedro, ele alegou o quê? Senhor, não é o tempo adequado. O tempo para pescar já passou. Nós já voltamos da pescaria. O tempo da pescaria era madrugada, né? Eu não sei explicar para vocês porque é o tempo mais ideal, mas tem com certeza uma explicação. Por que tanta gente sai para pescar, né? Aí de madrugada, né? Principalmente quando são profissionais da pesca, né? Então, queridos, quando Jesus manda, não tem tempo bom ou tempo ruim, né? Sempre é o tempo certo. Porque a palavra de Deus, né? Paulo ensinando a Timóteo, em 1 Timóteo 4:2, insta, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Né? Em outra versão diz, quer oportuno ou inoportuno. Né? Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai encontrar aquela pessoa, não sabe que nós teremos outra oportunidade. Então, é necessário que a gente pregue. Né? Eclesiastes 11:6, ela fala assim, semeia a semente, né? Amanhã ou pela tarde, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Então, quem olha o tempo nunca semeia. Quem fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Então é necessário que nós façamos em todo o tempo. Venhamos dar o nosso testemunho. E aí, qual o outro item que eu separo? Nós estamos chegando aí no último item, tá? Mas não ainda. Para quem pesca profissionalmente, eu já disse para vocês que é necessário ter um barco. Né? Um barco vai te servir como um instrumento de apoio para te levar nos lugares apropriados, né? Para você poder pescar. Me dá licencinha. Vai te levar aos lugares adequados para você poder pescar, né? Você vai poder colocar no barco
todos os seus apetrechos de pescarias, né? Enfim, que você precisa, né? A sua rede, as suas varas, os seus molinetes, as iscas, né? Enfim, tudo que você precisa para pescar, né? Então, o barco é uma ferramenta muito importante para quem pesca, né? E aí diz que quando Jesus, através da sua palavra, garantiu que a pescaria ia acontecer, se nós sairmos, as pessoas vão ouvir. Se nós falarmos, né, algo vai acontecer, é promessa. Jesus prometeu que as pessoas iriam nos ouvir, né? Nós precisamos desses barcos, né? O barco pode ser muito bem, por exemplo, uma igreja. Porque quando a milagre daquela pesca acontece, diz que havia tanto peixe que Pedro e seus amigos fizeram sinais aos outros que estavam ali por perto para vir ajudá-los, né? Então encheram não somente o barco que estavam, mas também o outro barco, os outros barcos que vieram, né? Os barcos que deles estavam tão cheios que quase vieram a pique, né? Então, isso me lembra das vezes que nós realizamos trabalhos, né? E que contávamos com mais de uma igreja. Nós lá no Rio, no projeto Impactar, e vinham as igrejas de outros bairros e iam para um bairro e faziam um projeto social, corte de cabelo, aferição de pressão, glicose, e aí, né, vinha um profissional de saúde, um profissional de direito para, né, dar consultas, enfim, tinham todos os tipos de profissionais, né, para poder ajudar as pessoas, né? Então, nós podemos ajudar uns aos outros. Quando eu estava no campo missionário, né, até mesmo as organizações diferentes trabalhavam juntas. Às vezes nós trabalhávamos com o pessoal da Jocum, pessoal da OM, né, fazíamos os trabalhos juntos, né? Porque lá no campo, o número de missionários era tão pequeno que às vezes nós queríamos fazer algo maior, né? Nós precisávamos contar com os demais, né? Então praticamente a gente conhecia quase todos os missionários que estavam naquele determinado lugar, né? Não vou continuar a falar muita coisa, a gente acaba entregando aí coisas que a gente não pode falar muito sobre como é o trabalho missionário, principalmente em lugares fechados, né? Então, assim é. Nós devemos não nos preocupar, muitas vezes quando nós trabalhamos em parcerias com outras igrejas, para onde essas pessoas vão? Se estão indo para a minha igreja, mas estão indo para a igreja daquele outro, isso pouco importa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em primeiro lugar para o reino, né? Então é necessário que nós venhamos contar com a ajuda de nossos companheiros, né? Porque muitas vezes quando nós não fazemos isso, né, nós não permitimos que as pessoas vejam que nós estamos juntos nesse trabalho, né? Podemos estar no mesmo barco, no sentido de na mesma igreja, né? Mas estamos todos no mesmo grande barco, né, que é o reino de Deus. Tá bom, queridos? Trabalhando para o mesmo propósito, trabalhando para o mesmo Senhor. Então é importante que haja unidade entre igrejas, entre agências, entre ministérios, com o propósito de trazer os peixes, né, para ir para o reino de Deus, seja para o nosso barco ou para o barco do nosso companheiro. A felicidade vai ser a mesma, porque afinal nós estamos trabalhando para o mesmo patrão, para o mesmo Senhor, aquele que disse para nós lançarmos as redes, né? E aí o que nós precisamos ainda? Gente, né, não se pesca sem gente, né? Jesus, ele estava mostrando para os discípulos, né, tudo aquilo, porque ele queria que eles se convencessem de que ele iria respaldá-los, iria cuidar dos seus familiares, né? Aliás, se você já assistiu aí aquela série The Chosen, né, que seriam os escolhidos, né? Você consegue encontrar de graça, né? Daí mostra Jesus e foca muito também na vida dos seus discípulos, né? E mostra algo que a Bíblia não narra, né? Mas que, por exemplo, Pedro estava bem
endividado, né, antes dessa pesca maravilhosa, né? E quando a pesca maravilhosa acontece, ele não precisou perder a sua casa ou o seu barco por causa da dívida que ele tinha. Claro, isso aí é fictício, tá? Mas eu achei interessante a abordagem que eles deram, né? Porque Pedro, logo depois disso, ele se convenceu. Agora eu vou seguir o mestre. E foi o que ele fez ao ver, né, aquele milagre acontecer. Ele não precisaria mais se preocupar com a sua família, né, com a sua esposa, porque, né, diz a Bíblia que ele tinha sogra, né, e provavelmente tinha filhos também, né, porque Jesus cuidaria também dos seus familiares, né? Assim como ele fez algo, uma provisão que eles não teriam para aquele dia, porque se eles saíram para trabalhar, provavelmente é porque eles necessitavam, pelo menos, da renda daquele dia, né? Mas eles não tinham pegado nada. E a provisão daquele dia, né, que parecia um dia frustrado, foi algo que eles não imaginavam. Quando você confia na palavra do Senhor, naquilo que Ele diz para você obedecer, para você ser honesto, íntegro no seu trabalho, naquilo que você faz, né, pode confiar, porque o resultado vai ser sucesso no fim. Né? Você vai ser bem sucedido se você fizer aquilo que a palavra de Deus te manda. Né? A própria palavra de Deus que Deus deu para Josué. Trate de fazer tudo quanto está na lei, né? Não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ser bem sucedido em tudo quanto fizer. Né? Então, essa é a palavra. E Jesus precisa de gente para conquistar gente. Né? O que é o evangelismo, se não pessoas alcançando pessoas. Né? Então, Jesus precisava de mais gente para estar ao seu lado, para estar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Né? Jesus, então, diz que este é um privilégio que ele estava dando a Pedro, de se tornar pescadores de homens. Né? E é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Todos nós fomos chamados para isso. Né? E aí eu termino com essa questão da vocação. Né? Eu não sou pescador. Jesus também não era. Né? Mas Jesus estava ali pescando pessoas. Né? Por quê? Porque pescador de homens todos somos. Como diz a música do Paulo César, né, que eu já citei também anteriormente na pregação, né? Todos fomos chamados sem exceção. Somos luz e somos sal. Né? Aliás, quando eu estava fazendo meu estudo aí para esse estudo bíblico dessa noite, né, as pessoas que faziam seus comentários bíblicos, né, eles diziam, enfatizavam justamente isso, que é impossível alguém que tenha sido alcançado pelo Senhor não se tornar também pescador de homens. Né? Ele se sente grato por aquilo que Deus fez na sua vida e ele deseja que outras pessoas tenham essa mesma paz, essa mesma alegria, essa mesma salvação. Então eu lembro de Jim Elliot, né, que foi um missionário para os Aucas, né, uma tribo indígena lá no Equador, e era uma tribo de índios selvagens, né, que costumavam até mesmo matar pessoas. Né? E para pregar a estes índios, né, ele entregou a sua vida, porque ele se tornou uma vítima, né, da violência dessa tribo indígena. Depois, né, veio a ser alcançado por aqueles que vieram depois dele. Né? Mas ele disse, certa vez, né, eu vou falar uma palavra forte, né, ele disse algo forte, mas ele disse, você não precisa de um chamado, mas de um bom chute no traseiro. Né? Isso significa o quê? Que você não tem desculpa para dizer, mas eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não sou obreiro, eu não sou líder de célula, seja lá o que você... qual desculpa que você está dando para Deus para se excusar da sua responsabilidade de testemunhar a palavra. Né? Nós precisamos de alguém que nos dê esse bom chute no traseiro para mostrar para a gente, olha, você precisa fazer isso. Isso é uma responsabilidade sua. Como Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, lá no capítulo 1, ele diz, pede ao Senhor espírito de revelação e sabedoria, para que, iluminados os olhos do coração daquela igreja,
eles entendessem o quê? Né? A esperança do seu chamamento. Aquilo para o qual eles foram chamados. Né? Então, queridos, a Bíblia enfatiza no versículo 4, no capítulo 4 de Efésios, porque fostes chamados, nós fomos todos chamados. Em 2 Pedro 2, 9, Pedro enfatiza ali que nós somos sacerdócio santo, né? Nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, a fim, ali isso é um advérbio de finalidade, né? Diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A questão da vocação específica, né? Se você foi chamado para trabalhar exclusivamente na obra de Deus, né? Assim como Jesus chamou para esses discípulos para estar exclusivamente com Ele por um tempo, né? E depois exclusivamente para trabalharem na sua obra, porque eles não voltaram aos seus trabalhos, embora Pedro tenha tentado voltar ao seu trabalho, né, novamente. Mas uma pesca maravilhosa aconteceu 2 vezes na vida de Pedro. Primeiro, quando ele foi vocacionado. Depois, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece na praia e diz para eles que já estavam no mar, né, pegaram alguma coisa, eles disseram, não, lance a rede do lado direito. E eles novamente fizeram uma grande pesca. Foi um déjà vu, né, para dizer para Pedro, né? Foi uma relembrança do seu chamado. E aí ele simplesmente esqueceu dos peixes que estavam no barco, ele pulou na água, né, e foi correndo falar com o mestre novamente. E ali, naquela relembrança do seu chamado, Pedro, que estava triste por haver negado ao Senhor, Jesus vira para ele e o chama novamente, cuida das minhas ovelhas. Chama ele para o ministério apostólico novamente, para ser apóstolo, agora para ser pastor de ovelhas. Cuide de minhas ovelhas, Pedro. E ali foi um momento de cura para a vida de Pedro, né? Então, queridos, talvez você não saiba qual é o seu chamado específico, né? Se eu vou ser pescador de homens no meu trabalho, ou na minha escola, na minha faculdade, se eu vou ser pescador de homens como missionário, obreiro, pastor, enfim, líder de célula, ou como testemunha, né? Mas como crente, né? E não tem crente comum, todos nós somos especiais para Deus, né? Você é um pescador de homens, acredite nisso, e Deus tem colocado na sua boca a sua palavra, e que Ele vai honrar a sua palavra, vai te sustentar e suprir, como sustentou a vida de Pedro, porque quando aqueles a quem Deus chama, Ele provê, Ele respalda, né? Ele envia e Ele sustenta. Então pode ter certeza que Ele vai ser contigo, né? Ao abrir sua boca, Ele vai colocar as palavras na sua boca e você vai ser bem sucedido nessa empreitada. Amém? Que você vá pescar gente, tá? É tempo de pescaria, tá bom?